Mais uma bola fora do Lula, o que não é nenhuma novidade, né? Cerco a fintech gera tensão no mundo político em Brasília. Existe um contexto muito interessante nessa história toda e é exatamente isso que eu vou falar agora. Mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seu like. Não se esqueça que a gente posta vídeo aqui todo santo dia para te manter muito bem informado. Como vocês devem bem saber, antes das fintechs, os bancos tradicionais eram uma porcaria, uma verdadeira porcaria. Você imagina ter que resolver problemas de fatura do seu cartão por aquele maldito 0800 que era um saco para poder resolver as coisas. Minha mãe mesmo só fez muito isso. Tinha problema com fatura, colocava um número lá errado, era uma complicação. Quando não dava para poder resolver dessa forma, que já era difícil, mas que conseguia resolver de vez em quando, você tinha que passar por aquele saco de ficar em fila de banco, ir para uma agência para poder fazer aquela burocracia toda, um verdadeiro saco. Então o que aconteceu? Depois das fintechs, as coisas ficaram muito mais facilitadas, porque eu mesmo já tive problema com fintech, né? No banco que eu utilizo. E o que eu fiz? Eu falei, se eu não me engano, foi num domingo pela manhã, assim, coisa de 6 horas da manhã. Eu fiquei agoniado, disse, caramba, olha, essa fatura deu problema. Entrei em contato no chat, eles resolveram na hora o problema. Na hora, assim, né? O que seria proporcional você acessar um chat de um banco, né, de uma fintech, às 6 horas da manhã de um domingo. Mas foi muito rápido. Foi muito diferente, por exemplo, de estar indo para um banco para poder tentar resolver isso. Então, qual é o problema que tem aqui? Os bancos tradicionais sempre foram um lixo. Era muito difícil de você resolver. Vieram as fintechs e os bancos foram obrigados a se adequarem. Você vê que pouco tempo depois que vieram as fintechs, também veio a outra inovação do Pix e tudo isso ficou facilitado. Então essas duas coisas são algo que o governo abomina porque não consegue obter um controle total. Aí é que vem esse cerco, né, das fintechs e essa tensão no mundo político é com grande razão, porque com as fintechs sendo enquadradas como os bancos, a gente dá passos largos para trás. E estamos indo contra, estamos não, né? Estamos sendo obrigados a ir contra a inovação diante desse governo porcalhão que estamos vivendo, né? Vamos lá, vamos deixar de falar e vamos ir para a notícia, né? A decisão da Receita Federal de apertar o cerco em torno das fintechs, empresas que usam tecnologia para oferecer serviços financeiros e quem tem uma regulação muito frouxa, gera preocupação no mundo político em Brasília. Sabe o que é regulação muito frouxa? Eu vou lhe dizer. É porque eles não conseguem ter um controle estatal, como é o caso do Banco do Brasil, ou mesmo ter um controle majoritário ali de acionistas, como é o caso do Itaú, por exemplo. Então, como eles não têm isso aí com grande fluidez, né, como teria nesses outros bancos, as fintechs passaram a ser coisas ruins para esse pessoal. E aí a intenção do Pix é muito pior para isso aí. Vou dar uma olhada aqui. Lideranças políticas dentro do Congresso Nacional defendem os interesses dessas instituições e vinham tentando barrar uma tributação maior sobre elas e uma fiscalização mais rigorosa delas, entende, né? Segundo investigadores, essa relação entre políticos e as fintechs não significa que eles estejam envolvidos em lavagem de dinheiro. No entanto, pode revelar que essas lideranças políticas têm aplicações financeiras nessas instituições com alto rendimento de retorno, o que justificaria a atuação delas em defesa dessas empresas financeiras. O que acontece? Os bancos não, os políticos, assim como com qualquer outra pessoa, colocam dinheiro lá, tem uma rentabilidade maior, porque consegue oferecer um certificado de depósito interbancário melhor, uma taxa melhor do CDI, é o que a gente chama, e aliás, de um CDB, né, que é o Certificado de Depósito Bancário. CDI é a taxa que um banco cobra ao outro para poder transacionar dinheiro entre si. Então, essas fintechs oferecem CDBs com muito mais qualidade, né? Então eles deixam lá. Mas o governo não consegue tirar a sua fatiazinha desse negócio. Então, não, as regulações são muito frouxas, a gente tem que controlar isso. Basicamente é isso aí. Mas pode ficar pior, viu? Vamos lá. Nessa quinta-feira, uma força-tarefa do Ministério Público de São Paulo
Ministério Público Federal e Polícia Federal Civil cumpriu o mandato de 10 estados contra redes ligadas ao PCC, que adulterava combustível, lavagem de dinheiro e tudo mais. E nessa questão das fintechs, né? Eu já fiz até vídeo sobre isso. A partir de agora, as fintechs terão de obedecer às mesmas regras de monitoramento dos bancos comerciais, com a obrigação de enviar para a Receita Federal informações sobre movimentações atípicas de seus clientes. É tipo aquele negócio de querer bloquear, a Anatel querer bloquear os servidores de internet do PCC. Não sabe que tem? Não sabe que são do PCC? E por que não bloqueia? Você tá entendendo? Não, vamos regulamentar para poder ter a fatiazinha. Você sabe, né? As fintechs eram um paraíso para quem queria esconder suas aplicações financeiras. Agora isso vai acabar e revelar quem está atuando de forma irregular nessas empresas, disse um assessor envolvido nas investigações. É aquele negócio, quer tirar o proveito disso aí, quer tirar a sua fatiazinha e ter o lucro, né? Claro, né? O governo é assim, né? Governos são para essa forma. Não geram riqueza, mas adoram roubar dos outros. O governo não aceita em uma nova campanha contra a medida como a do início do ano, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro disseminaram informações falsas de que o governo queria tributar o Pix e obrigou o Ministério da Fazenda a recuar. Mentira! Mentira. Fiz vídeo sobre isso também, vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. Na verdade, o que aconteceu? O vídeo que eles não citaram aqui, o vídeo do Nicolas falou sobre o monitoramento através do Pix e, por conseguinte, está fazendo uma tributação dentro do imposto de renda. A grosso modo, o que isso quer dizer? Sabe aquele cara, não sei se você que me assiste aqui, você vive em uma cidade que seja litorânea, tá vendo aquele cara que vende água de coco na praia, aquele cara que vende caranguejo, né? Aquele cara que vende água, aquelas coisas, ele não negocia no Pix? Pois é, o governo tá querendo monitorar isso ali, não pode, um cara informal, ele tá fazendo isso, ele precisa tá prestando conta desse dinheiro que ele tá ganhando, então a gente precisa ver para poder fazer uma declaração de imposto de renda para esse cara ali, porque é muito bom, ele não sabe dos benefícios que ele tem fazendo imposto de renda, é muito bom que ele tenha o imposto de renda, é exatamente isso que o governo quer fazer, é exatamente isso, ele quer pegar essas informações para poder abocanhar a sua parte. Por quê? O governo não fica feliz com esse tipo de coisa. Ele está vendo que os informais eles estão ganhando proporções exorbitantes. Por quê? Não vale a pena o cara ser CLT. Não vale a pena. As pessoas querem ter o direito de poderem trabalhar quando elas quiserem, da forma que elas quiserem e sem quiser ter horário com ninguém. A prova disso é o grande crescimento de pessoas trabalhando com aplicativos, né? Seja de entrega, seja de passageiros mesmo. Então, o que acontece? Estava querendo regulamentar o Uber. Por quê? Não, o cara ele tem que ter direito a férias, ele tem que tem que ter direito a isso aqui e tudo mais, mas não, cara, Uber ele não quer isso, ele quer ganhar dinheiro. É igual, por exemplo, aqui na minha cidade, Campina Grande, tem o maior São João do mundo, não é Caruaru, é Campina Grande. Tem o maior São João do mundo. Então tem caras que eles passam por 12, 15 horas trabalhando em determinados dias, porque aqui são 30 dias de festa. Ele não quer ter alguém para poder estar regulando o horário que ele quer trabalhar, ele quer trabalhar a hora que ele quiser. E muitos desses caras trabalham durante a madrugada, que é quando o pessoal sai da festa e quer pegar um Uber para não ter seu carro, para não ter nenhum outro problema, o que é normal. Então, essa regulamentação, ela queria o quê? Queria pegar esses camaradas, não, vamos dar férias para ele, vamos dar um 13º para ele, vamos fazer esse negócio aqui para ele estar protegido pela CLT. E os Uberes o que quiseram? Não quiseram essa palhaçada, porque a CLT é ruim. Você está entendendo? As pessoas não querem trabalhar de CLT, elas querem ter liberdade para poder empreender. E os próprios empreendimentos de pessoa física que já mostram isso. As pessoas estão querendo fazer, sabe o quê? Pega o dinheiro do seu negócio, trabalhou um tempo, pega esse dinheiro e investe num negócio para elas. Aí o que acontece? Vai investir, paga dinheiro pra caramba de imposto pra nada, velho. Pra absolutamente nada.
Então, o que elas são obrigadas a fazer isso? Porque senão elas não conseguem trabalhar da forma adequada e um monte de coisa é restrita para elas terem acesso. Então, o que elas fazem? Vão para o informal. E é isso aí que o governo está querendo fazer com relação às fintechs. Está querendo pegar, monitorar esse pessoal todo, porque era isso que o vídeo do Nicolas estava falando. Era exatamente isso. Não era outra coisa. Era exatamente isso. Aí ele falou aqui, obrigou o Ministério da Fazenda a recuar. Mentira de novo. Se não era o que o Nicolas estava falando, por que eles tiraram? Me diga aí, por que eles tiraram? Não quer dizer que um vídeo da internet, quer dizer, mobilizou esse negócio do Ministério da Fazenda e tiveram que tirar esse negócio? Tiraram por quê? Porque o Nicolas estava certo e a prova é isso aqui. Elas estão fazendo isso. Ó, a instrução normativa adotada no início do ano era semelhante à divulgada nesta quinta e obrigava fintechs a remeter informações de transações financeiras à Receita Federal. Na época, a norma da Receita incluía também informações de operações atípicas de PIX. Você tá entendendo? Então, se era um negócio assim, atípicas, então fizesse operação nessas movimentações atípicas. Mas não, eles querem tudo. O governo é isso, ele quer botar os tentáculos dele em tudo. Querem ganhar absolutamente tudo. Aí aqui, a gente vê, né? Lula aproveita o caso do PCC e eleva a rigidez de regras para as fintechs, né? Aí, ó, a decisão da Receita Federal foi tomada num ambiente de disputa política, lógico, porque essa operação era uma operação de São Paulo. O governo federal foi lá, não, isso aqui é nosso e tudo mais, sabe, né? Todo mundo tá querendo capitalizar, porque ano que vem tem eleição, né? Em que o governo federal acusa a oposição de ter impedido o país de adotar regras mais severas para fintechs, que foi o que eu acabei de explicar, né? O presidente Lula também abriu um embate com o governador de São Paulo sobre quem teve mais protagonista nas operações, Cabana Oculto, Quasar e Tanque, que foram comandadas por vários órgãos de controle federais e estaduais, né? Todo mundo querendo capitalizar. Logo depois do Cabana Oculto ter sido deflagrada, abriu-se uma guerra na narrativa entre o governo e a oposição. Integrantes da Receita Federal falaram em público o que consideraram fake news sobre o PIX do início de 2025. Permitiram manter brechas para o PCC continuar a atuar por meio de fintechs. Lula, por sua vez, disse que o deputado federal Nicolas Ferreira atuou para defender o crime organizado. Nicolas fez um vídeo em janeiro deste ano acusando o governo de tentar criar regras que poderiam permitir taxar as operações via Pix. O deputado já anunciou que vai processar o presidente da República. Exatamente. O que estava acontecendo era isso. E exatamente por ele estar dizendo que está sendo associado ao crime organizado que tá dando esse moído todo, né, como dizemos aqui na minha região. Tá dando esse problema todo. Então, o que acontece? Na verdade, o que isso aqui quer dizer? Que sim, o Nicolas o tempo todo esteve certo com a questão do vídeo. O que estavam querendo? Realmente taxar essas movimentações para poder tirar a sua fatiazinha, porque eles estão preocupados, porque a pirâmide financeira lá do INSS e essas outras coisas que o governo disse que é muito bom para a população, estão prestes a quebrar. E eles não querem cortar na carne, eles só querem taxar como se não houvesse amanhã e tudo bem. Não, os esquerdistas falam, não, isso tá tudo normal. Aí se o Trump taxou esse 50% pelo Lula falar um monte de besteira e não querer negociar, não, aqui é soberania e tudo mais. E aquela conversa fiada de sempre que todo esquerdista gosta de fazer com constância, diariamente, para encher o saco de todo mundo que ninguém aguenta mais. Essa é a nossa atual narrativa. Capitalização política, esquemas que todo mundo está querendo saber quem é a autoria, está querendo capitalizar em cima disso, e no final o governo quer botar os seus tentáculos miseráveis em tudo.